Discurso de 1 hora de Donald Trump na ONU. Lula a favor do Estado da Palestina e pela soberania do Brasil. Aconteceram muitas coisas na abertura das Nações Unidas nessa semana e a gente está com um entrevistado muito especial hoje no Meteoro Repórter para falar um pouquinho a respeito disso, que é o especialista em relações internacionais, o Pedro Costa Júnior, que generosamente resolveu conversar aqui com o nosso programa. E aí, vamos de vinheta que eu vou chamá-lo para a gente conversar sobre esses assuntos. Vamos lá. Pedro, quero te chamar aqui no Meteoro Repórter e te fazer uma pergunta direta. A política do afeto do presidente Lula consegue nos livrar de 1 hora de ataques do Donald Trump, meu caro? Seja muito bem-vindo. Como é que você está, Pedro? Obrigado, Pedro, meu amigo. Saudades de você. Sou seu fã. E muito bom estar aqui no Meteoro, que eu acompanho desde os primórdios, desde os pódromos, como diria Barry Anderson. Veja, o Trump fez o L. Essa que é a verdade. O Trump fez o L na ONU e o Lula é um animal político, né, Pedro? O Lula é um animal político no sentido aristotélico. Aquilo que o Aristóteles chama de animal político. E mais do que isso, no sentido weberiano, na definição weberiana, o Lula é um líder carismático. Um líder carismático, você não produz no banco da USP, né, da universidade, de onde eu venho, você não ensina carisma. O líder carismático, ele nasce carismático e vai aperfeiçoar, vai desenvolver, evidentemente. Mas o líder, essa combinação de animal político com líder carismático, isso é muito raro. Essa junção, né, acontece num político a cada geração, vai acontecer num raio, tá certo, de 50 anos, vai ter outro Lula. É uma coisa muito única. E o Trump, por sua vez, o Trump é um businessman, é um homem de negócios, muito instintivo também. Que também não deixa de ser aquilo que o Paul Krugman diz, ele, ou no Nobel da Economia, né, na sua coluna no New York Times, o Krugman diz o Trump não passa de um trambiqueiro, estou abrindo aspas para o Krugman, não passa de um trambiqueiro do Harley. Né? Também é isso. Né? Então, veja, quando o Lula, bastou 30 segundos, ou para ser mais preciso, 39 segundos, ou como diria o Ciro Gomes, vou ressuscitar o Ciro aqui, né? O Lula é um encantador de serpentes. Então, veja, ele encanta a serpente, por mais sinuosa que ela seja, venenosa, que é o caso do Trump, que destila o veneno global dele, os tentáculos do seu veneno global contra todo mundo. Veja o discurso dele. O discurso do Trump foi basicamente duas coisas. Né? Foi, me deem o prêmio Nobel da Paz e nós vamos destruir esse prédio da ONU, que ele não serve para mais nada. Ele quase chegou a acusar a ONU de praticar um atentado contra a primeira-dama, né? Porque ela tropeçou na escada rolante, tá certo? E ele fala como especulador imobiliário também, que o prédio da ONU era para ter sido feito pela empresa dele, e não como foi, enfim. Então, é um sujeito, né? E o tempo todo pregando contra a ONU. Para que serve a ONU? Abre aspas, ipsis literis. Tá certo? O presidente dos Estados Unidos, pela primeira vez, você vê um presidente dos Estados Unidos que criou a ONU. A ONU é uma criação americana. É como se eles criassem e aí agora eles estão, pra gente não serve mais, vamos destruir. Exatamente. Eles criaram e eles estão destruindo. Eles criaram as regras e eles estão destruindo as regras. Então, veja, aqueles que criaram a ONU lá em 44, na Carta de São Francisco, junto com os vencedores da Segunda Guerra Mundial, mas uma iniciativa capitaneada e vitoriosa dos Estados Unidos, porque a sede da ONU não foi na União Soviética, a sede da ONU não foi na China, a sede da ONU não foi na Europa, a sede da ONU é em Nova York. O que causa uma míriade de problemas hoje. Veja que o representante da autoridade palestina não pôde pisar lá, porque o seu visto foi negado. Assim como, inclusive, né, o Padilha teve problemas, né, o Haddad decidiu não ir, por questões diferentes. Mas, enfim, ele faz um discurso contra... Então, vou abrir aspas para ele aqui. Ele disse, para que serve a ONU? Isso é uma bomba nas relações internacionais. O presidente daquela nação que criou a ONU, que suportou a ONU, e que já vem implodindo a ONU, diga-se de passagem, não com Trump, mas já há algum tempo. Desde que em 2003, pelo menos, quando o Bush decide invadir o Iraque, a
o Conselho de Segurança das Nações Unidas, naquela oportunidade, com 3 vetos contra Rússia, China e França, um aliado tradicional do Ocidente, só a Inglaterra do Tony Blair que embarcou naquela falaciosa história de armas químicas do Colin Powell na ONU. Mas ali a ONU já começa a ficar desmoralizada de uma maneira muito comprometedora. Enfim, e depois vai se retomando. Em Trump 1, isso fica muito patente, e agora fica, digamos, chega no seu ápice. Né? Então, veja, bastou 30 segundos, 39 segundos, porque a política, para o Lula, né, ele através dessa sua, enfim, desse seu carisma weberiano, aristotélico, para o Lula conseguir, digamos, dobrar o Trump ali, né? Porque são palavras do Trump. O Trump disse, eu olhei nos olhos dele, eu gostei dele, ele gostou de mim, e nós tivemos química. Trump disse isso. E nós marcamos um encontro para a semana que vem, para negociar as tarifas. Então, esses 30 segundos podem mudar, de fato, o curso das relações internacionais entre os dois países. Claro que isso é difícil de acontecer, eu diria até improvável. Mas o fato é que, até o dia de ontem, essa chance era remota, era zero, era nula. A partir de agora, abre-se uma perspectiva, abre-se uma janela. Porque a política, é sempre importante dizer isso, né? Os tecnocratas acabaram com a política, mas a política também com P maiúsculo, do Platão, da polis, do lugar público, ela é feita pelos afetos, ela é feita, como você bem disse. É como o doutor Ulisses Guimarães dizia, a política é olhos nos olhos. A política é feita ali, no tete-a-tete. A política é um pouco inata, Pedro? Em que sentido? No sentido que, assim, o Trump detectou que o Trump é esse ser terrível que ataca os imigrantes, mas ele lida muito com os desejos americanos. Ele vê isso no Lula? Certamente, né? A grande questão, ele assim, tô pondo para carregar aqui, só que eu não tinha Tranquilo. visto. Tá. Tranquilo. Acho que tá carregando, vamos ver. Boa. Não. Coisa de uma pausa aqui. Opa. Então, olha, Pedro, eu vou ter que pôr isso aqui para carregar, senão eu vou sair do ar. Retomando aqui a entrevista, a gente está falando da questão do inata, né? O que você enxerga? Ele vê? A questão... Tem 2 questões aí. Primeiro, essa questão da política ser inata, né, ser inerente, intrínseca, ela é uma questão importante porque é o seguinte. Você pega, por exemplo, o livro do Emmanuel Todd, A Derrocada do Ocidente, que vai ser traduzido em português, ao que me consta esse ano. Ou O Declínio do Ocidente, A Derrocada do Ocidente, que é um clássico, é um livro que tem que ser lido por todos. Ele vai dizer o seguinte, né? O Lula hoje fez uma fala muito forte, fazendo uma autocrítica e chamando todos na cúpula da democracia que eles montaram lá, e que os Estados Unidos não fazem parte, aquela que foi vendida durante séculos como a maior democracia do mundo. O Lula diz o seguinte: nós temos que pensar aonde é que nós erramos enquanto democracia. Nós paramos, eu não sei se você tem um corte muito bom ele falando, nós paramos de ouvir as pessoas, nós ouvimos as pessoas, nós levamos em conta o que as pessoas estão falando. Na verdade, o Todd fala isso na Derrocada do Ocidente. Ele diz que a crise da democracia ocidental é exatamente por isso. Porque se formaram castas de tecnocratas que são dissociados da política real, da política do povo, ali, no dia a dia, que não ouvem a população. Então, são tecnocratas, que falam só entre tecnocratas, descolados da realidade, e que perderam a essência da política. Então, a política que é feita, onde o Lula se fez, no sindicato, na greve, nas greves, na mobilização popular, no sindicalismo, na formação do maior partido de esquerda da América Latina. Essa política é a política real, é a política da rua. É a política verdadeira. Essa política é inata. Percebe? Agora, o que o Trump... Por que o Trump se rende ao Lula na ONU? O sujeito pode jogar a narrativa que ele quiser, né? O Paulo Figueiredo, lá, o filho do Bolsonaro, podem dizer que é um estratagema do Trump
para o Lula ir para uma mesa de negociação. E foi o que eles falaram, foram textos e textos falando sobre a genialidade do Trump, bajulando o Trump, falando que o Trump pensa à frente, quando às vezes, né, Pedro, não consegue cortar o caminho e mostrar o básico. O Trump admira também políticos que ele discorda, né, que é o natural da política, inclusive. Exatamente, você falou duas coisas interessantes aí, Pedro. Primeiro que foram textos e textos. Quando eles têm que se justificar muito, é porque alguma coisa deu errada. Porque se é. Você não precisa ficar falando que é. Já é. Mas eles estão fazendo um contorcionismo, eles estão tentando de todas as maneiras, né, explicar para a base deles, para a base bolsonarista, que o ídolo máximo deles, o ídolo do ídolo deles, ora, o ídolo do bolsonarismo é o Bolsonaro. E o ídolo do Bolsonaro é Trump. É o sujeito que eles usam boné. Make America Great Again. O mesmo boné do Trump. É o sujeito que eles batem continência para a bandeira. É o sujeito que na manifestação do dia 7 de setembro, da independência nacional, eles levam a bandeira americana. Trump é o deus do deus deles. Eles fizeram um bezerro de ouro e tem um bezerro de ouro maior. E aí, esse deus maior deles diz que gostou e gosta e teve uma química com o maior antagonista deles, com o maior rival, que é o presidente Lula. E que é uma coisa que, aí sim, o presidente Lula ele é capaz de fazer isso, a história nos mostra isso. O presidente Lula teve boa relação, enquanto presidente, com todos os presidentes estadunidenses. Ele teve uma excelente relação com George W. Bush, que era um cowboy, que falava com o xerife do mundo, que fez as guerras eternas no Oriente Médio, que fez as guerras ao terror. E ele chamava o Bush de companheiro. Olha, o Celso Amorim me contou uma história uma vez, a gente foi pegar ele no aeroporto, fazer um evento, ele me contou uma coisa assombrosa, ele falou, a primeira vez que o Lula entrou no carro com o Bush, né, ele estava junto ali, e aí o Lula pegou e bateu a mão no joelho dele, assim, do Bush. Pô, o cara era o presidente dos Estados Unidos. O Lula em 2003. E era o Bush. Era o Bush, o sujeito fazendo guerra contra meio mundo ali no Oriente Médio. Ele bate a mão assim no joelho do Bush e fala, companheiro Bush, nós precisamos fazer guerra contra a fome. E ele falou que o Bush não esperava, que não tem contato assim. Sim. E que o Bush ficou fascinado no Lula exatamente por essa política de afeto, de contato. Sim. Depois o Obama, que foi o presidente que foi mais distante do Lula, mais distante dos três que ele conviveu, falou, ele é o cara. Dizia, ele é o cara. Depois o Biden, ele levou o Biden, influenciou o Biden a fazer uma greve. Foi a primeira vez que o Biden com o microfone lá, 150 anos de idade e tal, e fazendo uma greve. Depois que ele encontrou o Lula, ele encontra o Lula numa semana, na outra semana ele vai para a porta de uma fábrica fazer greve. Um presidente americano. Então, o Lula ele tem essa facilidade, né? Ele tem essa coisa. Então, isso deixou, só para concluir, deixa a ordem bolsonarista em colapso, porque a verdade, a despeito do que diga o Bolsonaro, o filho lá, o Eduardo, e o Figueiredo Neto, do ditador, é que se, a partir dessa reunião, o Trump revoga parte das tarifas contra o Brasil, eles estão completamente desmoralizados. Eles não têm mais nenhum argumento, porque tudo que eles fazem é dobrar a aposta. Eles estão dizendo, as tarifas vão aumentar, nós vamos queimar a floresta. Tem que queimar a floresta para tirar o bandido. Essa é a tese deles, é a tese olavista deles. De repente, quem eles consideram o bandido se torna o herói de quem eles cultuam. É isso que nós estamos vendo agora. Sim. Só para mostrar a fala do Lula que o nosso querido Pedro Costa referenciou, é isso aqui, onde as democracias erraram, né? Aonde é e o momento que a esquerda errou? Por que nós permitimos que a extrema-direita crescesse com a força que está crescendo? É virtude deles ou é incompetência nossa? Vamos responder para nós mesmos. O que nós deixamos de fazer para fortalecer a democracia? Pedro, pegando esse gancho do presidente e o que você acabou de me falar, eles estão errando agora. Agora é o momento que eles estão errando.
no caso das crises, desse avanço da extrema-direita, erraram eles ou erramos nós? Acho que é o que o Lula fala, né? E é um pouco do que a gente estava falando. É os dois, né? Digamos, o avanço da extrema-direita. O que é o Olavo? Né? O Olavo, ele percebeu que havia uma carência. O Olavo, ele... E a gente subestimou ele, né? Muitos não ouviram, né? Claro. Ele pega essa carência da contracultura, ele se torna um ícone da contracultura de fato. Ele vai para os Estados Unidos, ele faz esse movimento. Veja, o Steve Bannon foi influenciado pelo Olavo. Ele ouviu o Olavo, ele viu o que o Olavo estava fazendo. O Olavo, ele vê essa carência que havia, esse vácuo que tinha, que tem a ver com essa crise democrática, com essa crise das democracias, que é a autocrítica que o Lula está falando. Então ele fala, foi falha nossa ou foi mérito da extrema-direita? Foi as duas coisas. Mas quando é falha nossa, né, que o presidente Lula diz, é uma falha da própria essa coisa, né, que o Todd traz. Dessa coisa que, e por outras vias, por exemplo, tanto Trump atacou nas eleições, assim como fez os outsiders, assim como Bolsonaro aqui, Milei, né? Lá eles chamam de casta. Em alguns lugares eles falam casta e o resto. O vice-presidente, né? Ele tem muito essa leitura dos Estados Unidos, que é o cara mais também na universidade, ideólogo, que é o D.D. Vance, cara que passou pelo Vale do Silício, influenciou vários personagens, né? Como Peter Thiel, por exemplo, o próprio Elon Musk. O pessoal do PayPal. Então, o que eles estão falando é o seguinte, né? Você tem uma casta e aí você tem um abismo e uma população que não é ouvida. Essa casta, ele vai dizer lá, ela não muda os seus interesses. Aí eles forjam um discurso do outsider. Alguém que vai ouvir, de fato, os interesses. Ele está dizendo, os republicanos e os democratas são as mesmas coisas. Que é o que o Olavo já dizia aqui do Teatro das Tesouras. Ele dizia, o PT e o PSDB são gêmeos siameses, que não mudam, de fato, as coisas. Porque é o sistema, né? É o sistema, exatamente, o que eles chamam de sistema. O Trump chama de pântano. Então, desde 2016, ele está falando, nós vamos drenar o pântano. Nós vamos drenar o pântano. É óbvio que eles não... O que eles fazem é a implosão de tudo. Eles não têm plano nenhum para isso, eles não têm estratégia nenhuma, eles não têm um mínimo de reação, né? Lógica para isso. Mas o mérito foi eles identificarem o problema. Que há uma ausência entre... Veja, é o nosso problema aqui no Congresso. Entre o que a população anseia e o que a tecnocracia faz. O que o nosso Congresso faz. Mas não só o Congresso, os próprios tecnocratas. Veja, Pedro, faz sentido nessas alturas do campeonato nós termos, com o indicado do presidente Lula no Banco Central, a segunda maior taxa de juros do mundo, real do mundo, 15%, com a inflação sob controle, com o Brasil indo bem, crescimento interessante, o emprego quase em nível de pleno emprego keynesiano. Então, qual que é a lógica disso? Então, falta essa tecnocracia, que a Maria da Conceição Tavares sempre batia muito forte. Esses tecnocratas estão destruindo o Brasil. E o anseio popular, alguém que ouça o anseio popular de fato. Aí entra a genialidade do Lula, por exemplo, que tem isso ainda. Tem isso ainda. E isso é cada vez mais difícil de se encontrar e de ser atendido. Mas esse discurso é muito potente. Agora, a extrema-direita, ela entra numa crise também. Ela entra numa crise. No caso argentino, veja, o Milei foi lá pedir dinheiro para o Trump, pedir 20 bi para o Trump. A Argentina, no governo Macri e Milei, fez a maior dívida externa da sua história. Foram Macri, exatamente, e Milei. E ele foi passar o boné para pedir mais 20 bi. Sabe o que o Trump entregou para ele? Entregou um Twitter impresso. Parabéns, você está fazendo o trabalho. Não tem mais. A fisionomia do Milei é impressionante nessa hora. Diz,
falou, não precisa, vocês estão fazendo um montar. Ele deu um Twitter impresso. E o Milei crente que ia fazer esses 20 bi. Veja, o Milei em desgraça lá. E a extrema-direita aqui. E veja, essa mudança que tem no horizonte agora, não significa que ela vai se concretizar. O Trump é isso, é um trambiqueiro do Harley. Mas o Lula, tá certo? Ele não nasceu de noite, ontem à noite, né? Uhum. Ele é filho da dona Lindu. Se alguma mãe tiver que chorar nessa encontro entre esses dois, não vai ser a dona Lindu. Ele sabe lidar com as coisas. Uhum. E aí, imagina, bom, vamos só imaginar esse cenário. Mais uma vez, ele é difícil, ele é até improvável, mas há uma brecha para que ele aconteça. Imagina se a partir dessa reunião, que é o que consta vai ser virtual, o Trump decide baixar, revogar esse tarifaço contra o Brasil ou renegociar em termos melhores para o Brasil. O Lula vai sair de herói da história. Qual vai ser o discurso de Bolsonaro, de Figueiredo, dos filhos do bolsonarismo diante disso? Qual é o tamanho dessa vitória política para o campo do presidente Lula e da democracia brasileira? É o funeral do Bolsonaro, né, Pedro? Acabou. É isso. Acabou. O Trump vai lá, tira as tarifas, consegue um novo aliado, porque vai ter as midterms, ele pode perder poder, então é estratégico ele ter um diálogo com o Lula. E o Bolsonaro, que tem peso de pena hoje, está indo para Papuda, ou para domiciliar, ou para o raio que parta. Isso, do ponto de vista geopolítico, importa muito pouco. Ele não precisa do Bolsonaro, Trump. Isso é uma coisa que eu acho que o Paulo Figueiredo e o Eduardo não calcularam meio errado, né? Ele não precisa de vocês. Ele nunca precisou, na verdade, né? E aí você vê também por que esse respeito ao presidente Lula. Pega o discurso do Lula antes. O presidente Lula criticou frontalmente, sem citar o nome, daquela maneira muito bem feita pelo Itamaraty, tanto o Bolsonaro como o Trump. Ele fez um discurso duríssimo contra os Estados Unidos. O discurso dos dois são antípodas. É como se o presidente Lula tivesse tido acesso ao discurso do Trump com antecedência e falasse, eu vou falar tudo ao contrário. Ou vice-versa, o Trump tivesse esperado o Lula acabar de falar e redigisse um discurso instantâneo dizendo, eu vou fazer tudo ao contrário. Um está destruindo energia limpa, o outro exaltando energia limpa, um destruindo instituições multilaterais, o outro exaltando instituições multilaterais, um dizendo que não aceita intervenção, que o Brasil é um país soberano de outros países e em associação com falsos patriotas, diz o Lula, e o Trump exaltando o America First. Então são discursos antagônicos. Mas o Trump nunca ele respeitou um adversário que se humilhasse diante dele. Um interlocutor que se humilhasse diante dele. Ele não respeita vassalos. Aliás, nenhum presidente dos Estados Unidos jamais respeitou vassalos. Tanto que ele gosta do Putin. Exatamente. Do Putin, ele respeita o Xi, no mesmo sentido. Ele sabe que tem que ele ataca a China, mas a pessoa do Xi Jinping, ele conversa, né? Exatamente, exatamente. E o presidente Lula, ele recebe esse elogio sem fazer concessões. Esse é o ponto importante. Ele não faz concessões na defesa no seu discurso. Ele critica, fala do genocídio na Palestina, condena os Estados Unidos por ser, sem citar os Estados Unidos, mas o único país que faz o veto ao reconhecimento do Estado palestino como Estado soberano no Conselho de Segurança das Nações Unidas. E tudo isso, na verdade, valoriza o Lula diante do Trump. Porque senão ele desprezaria. A mesma coisa que aconteceu com o Bush. O presidente Lula falava contra a guerra ao terror, falava contra o unilateralismo americano, falava sobre desrespeitar as instituições multilaterais. E o Bush admirava o Lula por isso. Então, a política, né, é essa arte de você saber se impor. De na hora de ter que negociar. O Lula sabe fazer isso como ninguém, né, Pedro? Então, eu acho que é um momento muito difícil para a extrema-direita brasileira. Porque todo o apoio deles, todo o signo, toda a história deles, o significado deles, passa por Trump e passa por Bolsonaro. E Bolsonaro, na verdade, sempre foi desprezado pelo Trump. Tem uma reunião, salvo engano, do G20, que o Bolsonaro ele fica
40 minutos num corredor esperando para encontrar o Trump. E o Trump vai, tem o vídeo, aí tem todas essas coisas. Parece uma coisa aquela coisa de pessoa que é admiradora de diva pop, né? Exatamente, é isso. E aí, quando o Bolsonaro vê o Trump, a interação dura menos que 10 segundos, o Bolsonaro fala, I love you, Trump. Na língua dele, em inglês. I love you. O Trump fala, ok, vira as costas e sai. Então, veja a diferença, né, do que é esse falso patriota ou esse sabujo, né, do império, e como ele é desrespeitado, ele é desvalorizado. Aquilo que o Muniz Bandeira chama, né, do próprio império. Eles não respeitam esses vassalos. Assim como eles não respeitam o Zelensky. Agora, uma outra coisa interessante aí. O Zelensky hoje está... Olha lá, a imagem aí. Olha o nível de atenção. É desmoralizador. Olha a cara do Bolsonaro. Agora veja, hoje nós temos mais uma novidade. O Zelensky fez o L. O presidente Lula se encontrou com o Zelensky, tem a declaração do Zelensky hoje também, muito interessante, dizendo que a conversa foi muito profícua. Lembra que lá atrás o Zelensky criticava o presidente Lula? Criticava, chegou a ter um encontro meio mal-humorado, né? Uma coisa por conta do presidente Lula ter interlocução com Putin, né? Exatamente. Teve aquele famigerado encontro, entrevista, né? O Domingão da OTAN, que o Luciano Huck saiu daqui para entrevistar o Zelensky para o jornal O Globo, tem uma foto, enfim, né? Uma coisa assim, em que ele criticou o Lula para o Luciano Huck, né? Naquela jogadinha, naquela dobradinha deles. Coisa inacreditável. O sujeito sai aqui do Domingão, aqui do Huck, para entrevistar o Zelensky, tá certo? É uma coisa assim, que só as organizações marinho podem produzir. Nada como receber o capital dos Estados Unidos, né? É uma coisa fantástica. É escala alfabética, né? É esdrúxula. Então, e hoje, se você pega a declaração do Zelensky hoje, ele está enamorado do Lula. Não é exagero dizer que ele fez o L, tá certo? Porque o jeito que ele fala hoje do Lula... Então, esse movimento do Trump é muito importante também, porque se reflete em todos os vassalos do Trump no nível global. Porque o Zelensky viu o Trump dizer o que ele disse sobre o Lula, o Milei viu, o Bukele de El Salvador viu, a extrema-direita do mundo inteiro viu. O que o Lula fez, na verdade, foi um passa-moleque, né? Foi um drible da vaca. Ele jogou a bola de um lado, e a extrema-direita ali, o próprio Trump, ficaram olhando, ele já pegou do outro. Então, ele deixou todo mundo desconcertado. E os efeitos já estão acontecendo. Esse é um momento muito raro que eu diria que nós estamos vivendo, Pedro. Sim. E é uma coisa também que mostra um pouco da magia das relações internacionais, né, Pedro? Porque a gente vê, né, essa questão do tarifaço é muito séria, né? A gente vê vários países sancionados, um risco tremendo. Ao mesmo tempo que acontece guerra da Ucrânia e Rússia e genocídio na faixa de Gaza. São tempos bicudos do ponto de vista de relações internacionais. E o Lula nos encontros internacionais é um Pelé jogando, né? Exatamente. Não tem nada igual. Não tem. Ele joga fácil, né, Pedro? Ele joga fácil. Não, ele joga fácil, ele dobra os caras, né? Exatamente. E tem uma assessoria muito boa, né? Tem. O Celso Amorim é muito experiente, né? O eterno chanceler Celso Amorim. O Itamaraty é muito qualificado. Tem as suas posições políticas, né? Que tem divergências lá. Mas, em geral, o Itamaraty é muito qualificado. Os discursos do Itamaraty são sempre muito bem amarrados, bem feitos, né? Agora, essa é a praia do Lula, né? Olha, uma coisa interessante. Ontem eu estava vendo uma entrevista do Ricardo Nunes, que foi vice-governador de São Paulo, foi chanceler do Temer, e foi candidato a vice-presidente na chapa do Aécio contra a Dilma. Uma figura clássica, né? Aquela que ali começou, em 2014, essa coisa do antipetismo cego, enfim, depois pediram recontagem de votos, foi o Aloysio e o Aécio, né? Que entraram com a recontagem, lá,
lá na Venezuela, aquelas coisas todas. Né? O Aloysio era um antipetista, enfim, sempre foi um antipetista e um antilulista de primeira hora, do velho Tucanistão. Ele, quando chanceler, ele substituiu o Zé Serra, né, os dois muito comparsas. Imagina, o Zé Serra foi chanceler do Temer. Até então, talvez o Zé Serra tivesse sido o pior chanceler da história do Brasil. É que a concorrência também não é... Porque o Ernesto Araújo só foi ser depois, diga-se, certo? Mas até então, o Aloysio foi pior que ele. Porque o Aloysio, ele começou a implicação com a Venezuela. Ele chegou a abrir a sessão da ONU, porque o Temer ele se preocupava tanto com relações internacionais, ele tinha tanta credibilidade no mundo, que ele não foi nem abrir a sessão da ONU. Deixou o chanceler dele fazer isso. Mandou o Aloysio Nunes lá, tá certo? Se você pegar essa entrevista ontem, eu esfregava os olhos, né? Essa entrevista ontem do Aloysio Nunes falando do discurso do Lula foi um cântico de louvor ao presidente Lula e ao discurso dele na ONU. É inacreditável esse momento. Porque agora nós temos assim uma fragmentação com esse movimento do Trump também. Que, digamos, a direita brasileira mais racional, enfim, mais pragmática, eu não gosto muito dessa palavra, enfim, ela vai se dissociando cada vez mais da extrema-direita. É um movimento que já está acontecendo. Mas, olha, veja, o Trump agora abriu uma brecha para negociar com o Lula. Qual que foi a reação do mercado ontem? O dólar bateu mínima. E a Bolsa bateu... 5,28. Exatamente, 5,28. E a Bolsa bateu um recorde histórico depois dessa declaração. Então, é uma coisa, né? Olha, tem uma biografia muito boa do Moreira Salles, que foi, enfim, né, o embaixador do Brasil, que foi do governo ministro do Vargas, né? E o Nassif, né, o grande Nassif, fez uma biografia muito boa dele, né? Excelente biografia. E aí, em um determinado momento, eles estão conversando lá, e o Moreira Salles tem um problema entre Brasil, uma querela entre Brasil e Estados Unidos, no governo Bush pai. E o Nassif pergunta para ele assim, fala, o que você faria para resolver se você estivesse no ministério? Se você estivesse lá no governo? Aí ele fala assim, eu pegaria meu avião, iria para o clube de campo, aonde o Bush pai lá, o Bush na época, o George Bush, não o W. Bush, o Bush vai, né, um clube de golfe lá, de campo, e os amigos dele, que o Moreira Salles tinha entrada, né, era banqueiro, né, dono do Itaú e tal. O pai dos atuais herdeiros. Exatamente. Ia lá, ia falar com ele e resolver a situação. Aí o Nassif ficou meio admirado, né, falou, mas e as vias diplomáticas, formais e tal? Aí o Moreira Salles vira para o Nassif e diz o seguinte, Nassif, nada, meu amigo, substitui o olho no olho. A política presidencial, a política do afeto, certo? Quer dizer, o fundador do Itaú, o dono do Itaú e da setor, ele sabe alguma coisa de política, não é isso? De negociação, de arte de negócio. Eu ia lá encontrar com o Bush num clube de campo e tal, de golfe, não sei o quê, ia resolver essa questão, porque é o olho no olho. Então, o Lula não teve essa oportunidade ainda com o Trump. E nem teria se dependesse dos assessores do Trump, porque são Marco Rubio, Pete Hegseth, Peter Navarro. São uns malucos, são uns alucinados. Né? O Marco Rubio é filho de cubano-americanos que há quem diga que um dia vai deportar os pais. É um sujeito completamente maluco, né? Anti-América Latina. Então, e é meio que um ódio pessoal, né? Ele odeia ele mesmo, né? Exatamente. Você vê a feição dele quando o Lula está falando, né? A feição dele Então, se dependesse desses caras, isso não ia acontecer. Mas aí tem um imponderável, né, Pedro? A política tem um imponderável. Sabe? Tem a brecha. Tem a brecha. Então, mais uma vez, eu não estou falando que vai acontecer, não estou falando que... Eu estou falando que mudou. Mudou. Até ontem o cenário era um. 39 segundos depois, o cenário global é outro, e o cenário, sobretudo interno, e sobretudo para a extrema-direita bolsonarista, é desolador. Eles estão batendo cabeça. Eles estão com medo. Porque eles já perceberam que se essa aproximação frutificar,
Eles estão completamente sem narrativa. Acabou. Foi um erro, Pedro, o Eduardo Bolsonaro ter ido para os Estados Unidos? Olha... Ou era a única saída? Do ponto de... Não, acho que do ponto de vista pessoal dele, o cara era deputado aqui, seria reeleito facilmente, sem fazer nada, né? Morando no Rio de Janeiro, ele é reeleito em São Paulo. Assim como a Conja, né? Morando em Curitiba, é eleita em São Paulo. É que São Paulo é hub. São Paulo é hub. São Paulo tem dessas coisas, né? São Paulo costuma votar muito mal. Então, ele seria reeleito com todas as prerrogativas do legislativo, enfim, estabilidade, o salário. Veja aquele áudio desesperado que vazou dele. Aquele áudio. Ele diz: quem vai ficar ferrado aqui sou eu, que nunca mais vai poder voltar. Ele está falando lá com o pai dele ou com o Malafaia, né? Num desses áudios. Né, duas figuras extraordinárias, né? Então, ele, sem dúvida nenhuma, ele errou, né? Foi um tiro no pé. E vai ser caçado, né? Ao que tudo indica aí, vai ser caçado, porque o Hugo Mota decidiu, né? O bafo da história chegou na nuca dele, forte depois dessas mobilizações nas ruas, e eles vetaram com que aquela estratagema, aquele artifício que estava sendo feito para que ele fosse presidente lá de uma sessão da Câmara, né, no lugar da digníssima Carol Detone, né, não aconteça. Então, até o fim do ano, isso está para acontecer. E mês que vem, Pedro, os ventos estão sobrando a nosso favor. Mês que vem, provavelmente aí nas primeiras semanas de outubro, vai ser votado, é claro, a menos que ocorra uma hecatombe, né? Mas tende a ser votado a isenção do salário mínimo de R$5.000. Isso é a grande bandeira interna do presidente Lula. É isso que vai movimentar, vai ser a bandeira dele para o segundo mandato. Então eles estão colocando todas as fichas nisso. Isentar todos que ganham até 5 mil, que é uma parte esmagadora da população. Né? Então, veja, as coisas estão indo bem aqui, estão fluindo. Tá tendo ventos favoráveis, então, pro presidente Lula, né? Ao mesmo tempo, Pedro, tem algumas bandeiras que a gente sofre, né? Tá tendo agora mais um ataque à Flotilha da Liberdade, essa nova embarcação. O genocídio em Gaza, pelo visto, vai se consumar, né? O genocídio em Gaza tem uma coisa importante aí, né? Diplomaticamente falando, teve um marco aí nessas Nações Unidas agora, nessa Assembleia. Nós tivemos... Quantidade de países admitindo a existência, né, do Estado palestino? Não só a quantidade, que é mais de 80% dos países do mundo, mais de 150 países do mundo reconhecem o Estado palestino como Estado soberano, mas quais países? E dentre eles, o antigo Império Anglo-Saxão, de língua inglesa. Aí nós estamos falando de Reino Unido, Canadá e Austrália. Falta só os Estados Unidos. Né? E aí é muito importante, porque o principal aliado dos Estados Unidos, historicamente, a ex-metrópole, umbilicalmente ligado, é o Reino Unido. E o grande aliado de Israel. Aliás, digamos, a invenção do Estado de Israel, onde é hoje, foi patrocinada pelo Reino Unido. É o grande aliado histórico de Israel. E esse grande aliado, que é o Reino Unido, dos Estados Unidos e de Israel, se coloca contra os dois. Isso não é pouca coisa, ao reconhecer o Estado palestino. Isso é muito forte. Se coloca contra Israel, se coloca contra os Estados Unidos e reconhece o Estado palestino. E aí abre brecha para outros estados com menos relevância fazerem, como, por exemplo, a própria Austrália e o Canadá. O que seria impensável esses estados reconhecerem sim o Reino Unido. Isso não aconteceria. E para que outros países europeus, de menor expressão, também o façam, como, por exemplo, Portugal, que o fez agora. O Reino Unido reconhece, Portugal se sente mais corajoso para fazer. Vai e faz. E a França? A França também reconheceu agora o Estado palestino. Então, dos 5 membros do Conselho de Segurança, 4 passam a reconhecer o Estado palestino agora. O Reino Unido e a França, e, obviamente, a China e a Rússia, que já o fizeram antes. O Brasil, desde 2010.
Então, mais uma vez, o único que veta o reconhecimento pela ONU são os Estados Unidos. Então, isso, efetivamente, no campo do genocídio, não é um resultado prático. Mas na política externa, na política diplomática, na diplomacia, que é um campo mais lento, isso tem efeitos importantes. Isso tem impactos importantes. Tá? E nós estamos vendo isso acontecer agora. Isso não é desprezível, é um marco também que nós vimos essa semana. Uhum. Exatamente. E uma coisa interessante também, Pedro, eu tenho uns minutos, você já tem que encerrar, que eu vou entrar no ano. Mas olha. Eu queria te fazer uma pergunta correndo antes, mas vai lá, termina essa. Não, eu só queria destacar também o presidente Lula ter ressaltado a memória de Pepe Mujica e do Papa Francisco. Ele faz, né, essa homenagem aos dois, essas duas figuras que são verdadeiros heróis do Sul Global. E em seguida ele diz, né, o presidente Lula diz, abre aspas, a voz do Sul Global precisa ser ouvida e respeitada, fecha aspas. Então o presidente Lula é a grande voz do Sul Global. E essa justa homenagem a essas duas personalidades históricas que lutaram a vida toda para fazer o mundo melhor e dentro das suas capacidades, né, eles avançaram nisso. Deixa eu te fazer uma última pergunta, Pedro. Eu sei que você já está com o horário apertado, mas em cima de todos esses assuntos que a gente abordou, a gente gravou um vídeo especial aqui no Meteoro falando a respeito da questão do tarifaço do Trump e que uma das razões que estaria por trás desse movimento seria menos o Paulo Figueiredo e o Eduardo Bolsonaro, a situação do próprio Bolsonaro mencionada na carta, e a articulação dos BRICS. Você esteve na reunião dos BRICS no Rio de Janeiro, tá com a canequinha deles aí. Como é que fica? O Lula se aproxima do Trump e, ao mesmo tempo, atuando junto aos BRICS. Enfraquece o bloco? Não muda nada, né? Não muda nada porque... E talvez seja uma aproximação estrategicamente interessante se o Trump está indisposto, né? Exatamente. Não muda nada porque o Putin, falando da perspectiva dos BRICS. Claro. Não muda nada. Porque o Putin faz a mesma coisa. O Putin foi recebido no Alasca pelo Trump. Foi aplaudido. Se você pega a imagem também, o pessoal da semiótica, na hora que ele desce do carro, o Trump aplaude ele. Ele foi aplaudido pelo Trump. É meio inacreditável, né? O Xi faz a mesma coisa. Ele negocia ali de igual para igual. Então, do ponto de vista dos BRICS, não muda nada. Continua a mesma coisa, exatamente a mesma estratégia. Não muda do ponto de vista dos Estados Unidos, cuja o Departamento de Estado, a política externa, invariável, seja republicano, democrata, seja trumpista, seja, enfim, falcões tradicionais do Partido Republicano, pombinhos, do Partido Democrata, é aniquilar os BRICS. Eles vão lutar contra os BRICS até o último dia, enquanto eles tiverem força. Isso é uma doutrina. É uma doutrina do Departamento de Estado, é uma doutrina do Pentágono, é uma doutrina da Casa Branca. Isso escapa, inclusive, do Trump. É também uma doutrina Trump, mas escapa, é permanente. Isso passou por Biden, passou por Obama, passa por todos os presidentes dos Estados Unidos. Se amanhã vencer, vence, ou vier um democrata, isso vai continuar. É uma política de Estado. Agora, essa aproximação do ponto de vista dos BRICS, ela não afeta nada. Os BRICS vão muito bem, né, digamos, obrigado, vão crescendo, vão se entrelaçando, é um processo lento, mas que tem tido avanços significativos. E que o presidente Lula é o atual presidente dos BRICS, o Brasil é o atual presidente dos BRICS, e quando o Lula fala sobre o Sul Global, ele está falando dos BRICS, falou dos BRICS lá nas Nações Unidas. E os BRICS são a expressão da nova governança global. Eu acho que é por aí. É por aí. Pedro, adoro conversar contigo, meu cara. A gente aborda assuntos muito diferentes. Fomos além do óbvio na questão da ONU, falamos aí de como o Lula é o Pelé das relações internacionais. Teve alguma coisa que eu não perguntei que você gostaria de acrescentar, só para fechar? Não, você vai além, meu caro. Você não só pergunta, como se pergunta o que eu não esperava. É isso, meu querido. Bom descanso, obrigado, Pedro. Bom trabalho. Até mais. Valeu, tchau, um abraço. Tchau, tchau. Obrigado, Meteoro. Você também. Valeu. É isso aí. Pedro Costa Júnior, pela primeira vez aqui no Meteoro Brasil. Primeira de muitas. Vou chamar ele bastante aqui para conversar com a gente. E vamos para os créditos finais.
Isso aí, gente. Obrigado pela presença de todos vocês. Caminhando agora pro finalzinho do nosso programa. Vida longa e próspera, turma. Cuidem-se, cuidem dos seus. Até mais. Tchau, tchau.